Meu nome é Pamela Cassiele da Luz Bratis, tenho 16 anos, sou estudante do 2º ano. Desde pequena eu quis ser famosa, então eu tô fazendo teatro agora e mais tarde eu vou tentar fazer teatro numa universidade. Meu nome é Flávia, tenho 28 anos, trabalho com carros, curso administração, estou indo para letras agora, que é um sonho antigo. Há 2 anos atrás eu fui diagnosticada com anorexia nervosa e agora estou em tratamento. Sofri de distúrbio alimentar, anorexia e bulimia. Sofri quieta e sozinha durante muito tempo porque eu tinha medo e porque eu sempre me achei muito gorda. E eu vou te mentir se eu te falar que eu não me acho gorda ainda hoje. Que hoje em dia tem um padrão de magreza muito rígido, né? De padrão de beleza que está ligado à magreza. Como é que a gente pode entender o papel desse padrão imposto pela sociedade nos transtornos alimentares? Existe uma pressão social, né, e cultural para um corpo magro, né? O magro está associado ao sucesso, né? No entanto, assim, isso não é um fator causal, isso pode ser um fator desencadeante. Os transtornos alimentares, como o nome mesmo fala, né, são transtornos do comportamento alimentar, que na verdade estão relacionados a vários aspectos, tanto do comportamento quanto de outras instâncias do funcionamento psicológico e mental. Então, as pessoas que são acometidas de um transtorno alimentar, elas têm então alterações na forma de se relacionar com o alimento, né? Comem ou de mais ou de menos, né? Ou tem uma preocupação excessiva em relação ao comer, né? Com muitas regras e muitos mitos a respeito da alimentação. E também uma relação complicada por conta do transtorno com a sua imagem corporal, com o seu corpo. Anorexia e bulimia são os principais transtornos alimentares, né? Existe a compulsão periódica e purgação também. A característica essencial que diferencia é o peso, né? Então, para um diagnóstico de anorexia nervosa, é necessário que o peso esteja consistentemente abaixo de um mínimo de normalidade por um período prolongado, né? Tende a ter algumas características também mais peculiares de perfeccionismo, de excesso de controle com a alimentação, restrição alimentar. A bulimia em geral são pessoas que estão dentro de uma faixa de normalidade de peso, podem ter um pouco de sobrepeso, né? Tem também o excesso de preocupação com o corpo e com a alimentação. Muitas vezes fazem restrição, mas não ao ponto de ficarem com baixo peso, né? Mas é muito caracterizado por episódios de comer excessivo, que em geral vem acompanhado de muita culpa e costuma ser seguido de episódios então de purgação, né? O mais comum nas pacientes com transtorno alimentar, com bulimia em especial, são os vômitos autoinduzidos. A imagem corporal, ela é composta de vários aspectos, né? Tem um componente que é o componente comportamental, né? E tem o componente da percepção da imagem corporal, né? Muitas pacientes elas não têm assim realmente uma distorção da imagem corporal, elas se percebem, né, excessivamente magras ou um peso adequado. O que elas têm é uma insatisfação com a sua imagem corporal. Tem pacientes que fazem excessivas checagens do corpo, outras que evitam o contato com o próprio corpo, né? Então isso também é igualmente problemático. Todos nós temos responsabilidade em criar um ambiente em que as pessoas se sintam com direito a comer saudavelmente, sem precisar se submeter a dietas, porque vivem dentro de uma ditadura de um único padrão de beleza, que é esse de ser branca, magra, alta e, se possível, loira. É muito importante que as famílias estejam atentas a manifestações desses problemas em seus filhos. Isso com frequência é difícil, porque os filhos vivem dentro de um ambiente em que esses comportamentos são comuns, como vários membros da família terem determinadas manias alimentares. Não é frequente que a gente veja adolescentes que têm transtorno de conduta e que têm mães com o quadro de transtorno alimentar. Agora, é muito frequente que tenha traços, tenha
problemas com a alimentação e que na sua história pregressa, isso não é raro, que esses pais tenham tido algum transtorno alimentar. O GEATA é Grupo de Estudos e Assistência em Transtornos Alimentares. É um grupo que existe desde 1989 como grupo de estudos. E em 1993 nós abrimos um ambulatório para nos dedicar então à pesquisa, o ensino e assistência de pacientes com transtornos alimentares. Nós constituímos então uma equipe interdisciplinar, ou seja, não apenas o médico, o psiquiatra, mas também o clínico, a nutricionista, o terapeuta ocupacional, o educador físico, então vários profissionais envolvidos no manejo do paciente com transtorno alimentar. Os pacientes que nos procuram de um modo geral são pacientes que já vêm com uma clareza diagnóstica feita geralmente por profissionais de outras áreas fora daqui e que tem uma suspeita diagnóstica de um transtorno alimentar. E aí então a gente faz uma avaliação diagnóstica para confirmar ou não esse diagnóstico, que sempre é feito por o intermédio de consultas. Faço questão de enfatizar que são transtornos do comportamento alimentar, então transtornos relacionados às emoções, então por isso o enfoque psiquiátrico psicológico, certo? Mas tem um trabalho de reeducação alimentar que acontece concomitante. Eles precisam trabalhar o hábito alimentar que outrora já existiu, mas que se perde à medida que eles adoecem.